Bem, hoje vamos meditar, sobre ainda essa primeira sessão do Catecismo, Vamos meditar do parágrafo 27 até o parágrafo 30, que nos traz alguns ensinamentos. Nessa parte é a parte que fala do homem que é capaz de Deus, o ser humano que ele é capaz de Deus, ele pode alcançar o conhecimento de Deus, através das suas capacidades racionais, É claro que quando se fala o homem capaz de Deus, não significa que o ser humano ele pode conhecer a Jesus Cristo através das suas capacidades racionais, mas ele pode, sim, ele pode, pelas suas experiências, é claro, de racionais, de reflexão, conceber e reconhecer que Deus existe, que Deus, reconhecer a existência de Deus. E é claro, nós temos algumas vias para que nós possamos refletir sobre isso, E depois, o próprio catecismo, que vai ser o ponto próximo que nós vamos meditar, que são as vias de acesso ao conhecimento de Deus. Mas nós vamos aqui, primeiramente, falar daquilo que é o desejo de Deus que há no ser humano. E esse desejo de Deus, muitas vezes, ele está, a gente pode dizer que ele está um pouco velado, Por quê, Porque esse desejo de Deus, ele, depois do pecado, ele está como que bagunçado dentro de nós, Porque muitas vezes, quando a gente tem os nossos desejos, desejo de bem, de felicidade, de justiça, todos esses desejos, que são próprios, daquilo que é a natureza humana, quando nós não os vivemos bem, o que vai acontecer é que esses desejos eles vão como que se desordenando. E nós vamos meditar um pouco isso hoje também. Mas, para que a gente possa adentrar nessa reflexão sobre o desejo de Deus, que há no ser humano, nós vemos ali que o ser humano, se nós olharmos para a nossa própria vida, nós vamos perceber isso, O ser humano, ele anseia repousar, Ele anseia uma realização, ele anseia naturalmente, repousar naquele de onde ele mesmo saiu, porque de Deus nós saímos e estamos peregrinando sobre esta terra, indo de volta para Deus, Da eternidade nós saímos, para a eternidade nós vamos voltar, Ou seja, de Deus nós saímos, para Deus nós devemos voltar. Por isso que, quando o ser humano é criado, no livro do Gênesis, nós encontramos lá no capítulo 1 do livro do Gênesis, no versículo 26, ali nós temos algo que também nos chama a atenção, porque quando Deus vai criar o homem, ele diz, façamos o ser humano a nossa imagem segundo a nossa semelhança. Aqui nós temos duas realidades, imagem e semelhança. Imagem e semelhança também significam coisas que são essenciais para a nossa compreensão. Ou seja, a imagem significa para a nossa vida a dignidade da qual nós fomos criados. Deus nos criou num grau elevado de dignidade e a semelhança é a santidade, ou seja, aquilo que é a perfeição de santidade e de união com o próprio Deus, porque o ser humano, a santidade do ser humano, nada mais é do que participação da santidade do próprio Deus. Por isso que Deus criou o ser humano capaz de relacionar-se com ele em grau de igualdade e reciprocidade. Essas duas coisas, igualdade e reciprocidade. Por isso que o texto sagrado diz, façamos o homem a nossa imagem segundo a nossa semelhança. Nenhuma outra criatura foi criada à imagem e semelhança de Deus. Somente o ser humano, como diz Santo Agostinho. E é claro, como nós vemos no próprio texto sagrado. Por quê? Porque o ser humano ele foi criado justamente para isso, para se relacionar com Deus. Se nós olharmos bem, nós vamos ver que ao ser humano Deus dá ali o munus de governo,
o munus, que é o munus regio, né? O munus sacerdotal, que é o munus de santificar todas as coisas que ele iria fazer, né? Do seu trabalho, né? De tudo aquilo que ele estaria, né? Seria responsável. O munus profético, de transmitir a verdade, de transmitir aquilo que seria, né? O que o ser humano havia conhecido e entendido sobre aquilo que são as verdades fundamentais da vida e transmitir aos seus descendentes. Nós vemos justamente isso. O ser humano ele foi criado num grau de igualdade. É claro que nós sabemos muito bem, a gente não precisa fazer uma grande reflexão para isso. A gente entende que Deus é criador e nós somos criaturas. Mas Deus criou o ser humano para se relacionar com ele, para realizar as mesmas funções do próprio Deus. Por isso que Deus cria toda a criação, cria tudo e coloca o ser humano para administrar essa criação. Lá no capítulo 2 do livro do Gênesis, vai estar lá, né? Deus, ele vai colocar, né? Vai dizer no versículo 15, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim de Éden para o cultivar e guardar. Ou seja, né? Guardar por quê? Porque o ser humano, ele tem o ofício de guardar aquilo que é a essência de toda a natureza, né? Guardar as espécies. E depois, ou seja, administrar, né, todas as coisas. E depois cultivar. Fazer com que todas essas coisas também dê frutos, né? E nós precisamos realmente dar frutos através do nosso trabalho. Por isso que o ser humano ele foi criado nesse grau de igualdade, né? Como dizia, nós somos criaturas, só Deus é criador. Nós nunca seremos criadores, mas nós podemos ser procriadores, né? Diante dessa realidade que o próprio texto sagrado nos chama a atenção, onde nós somos administradores e aqueles que cultivam a criação para que ela possa dar frutos, né? Então essas coisas são essenciais, né, para que a gente possa entender aquilo que é a nossa própria natureza, né? Por isso que essa criação de Deus, né, nós que saímos do Criador, né, dessa criação, em nós há um desejo de eternidade, um desejo de Deus, né? É aquilo que nos teólogos antigos, né, eles vão chamar de sindérese. Esse termo sindérese significa o quê? Sim significa mesmo, é um termo grego que significa mesmo ou junto. E depois o próprio termo, né, sindérese, ou então vai aparecer sintérese, né, que significa tério, que significa preservar. Ou seja, né, esse anseio, né, esse desejo, essa sindérese ou sintérese do interior, que está no interior do ser humano, essa realidade busca sempre preservar, né, o ser humano na sua mesma essência, para que ele não fuja, né? Por isso que a conceituação de sindérese, né, na antiguidade, né, e aquilo que nós também, é claro, isso é um ensinamento que vem até antes do cristianismo, até, né, os estoicos, né, e depois, é claro, né, os estoicos já na era cristã, né, eles vão trazer esse ensinamento, né? E a conceituação de sindérese é a seguinte: inclinação natural da vontade para o bem, ou seja, para esse bem de plenitude, para o bem moral e para evitar o mal. Então isso está dentro do nosso interior. Nós tendemos, né, temos essa inclinação ao bem. Então, quando o ser humano, né, ele deseja o bem, na verdade ele está desejando o quê? O sumo bem. Porque nós que saímos de Deus, né, é como se o ser humano tivesse nessa terra buscando experimentar algo que ele já havia experimentado, que nós não temos recordação. Mas como nós saímos de Deus, é como se nesse sair de Deus, né, nesse momento criacional, nós tivéssemos uma experiência. Essa experiência está gravada no mais profundo como primeira experiência da nossa vida.
está gravado no mais profundo da nossa essência. E aí o ser humano, né, como ele deseja experimentar novamente esta realidade, o que acontece com ele? Ele começa a buscar, né, no mundo aquilo para suprir as suas próprias necessidades, suprir as suas próprias carências. E nós precisamos, né, ir entendendo bem isso para que a gente não ceda, né, às desordens, porque essas desordens elas podem realmente, né, corromper. E aquilo que nos inclina a desejar o bem, a felicidade, a eternidade, a plenitude, a realização, né, a beleza, a bondade, a verdade, isso vai fazendo com que, se a gente não cuida do nosso interior, essa sindérese, ela começa não mais nos guiar, é claro, ela está sempre ativa, né, nos impulsionando a plenitude do nosso próprio ser. Ela está sempre ativa. Mas enquanto a gente não entende isso, o que vai acontecer é que a gente vai começar a buscar coisas nessa terra, né, passageiras, para alimentar isso na nossa vida, e nós vamos continuar ainda num grande vazio. Essa é a grande questão, né? Por isso que esse anseio pelo bem, pelo belo, o verdadeiro, a justiça, a felicidade, a plenitude, a realização, tudo isso são coisas que têm a ver com o mais profundo da nossa essência, da nossa natureza. Por isso que essa sindérese, ela tem ali, né, a gente pode dizer que ela nos impulsiona a certas buscas, né? Primeiramente, uma busca universal, e depois uma busca particular, né? Uma busca particular. Por exemplo, né, Deus, quando criou tudo, ele criou tudo bom, belo e verdadeiro. Ou seja, né, ele criou tudo bom. Bom por quê? Porque tudo tem uma funcionalidade. Nada veio a essa terra por acaso. Tudo está vinculado a muitas outras coisas que estão em torno de si, né? Assim, né, uma árvore, para dar frutos num lugar, ela está em relação com toda aquela natureza em volta dela. Assim também a nossa vida. Nós viemos a essa terra, por quê, né? Porque nós temos uma funcionalidade, como nós vimos lá no livro do Gênesis, no versículo 15, no capítulo 2. O ser humano foi colocado para guardar e cultivar. Nós temos uma funcionalidade. Depois, belo, né? Nós temos uma singularidade. Todos nós temos uma singularidade, né? Nós somos da mesma espécie, mas as pessoas nunca serão capazes de fazer o que nós fazemos, do jeito que nós fazemos. Elas podem fazer melhor ou pior, mas igual não tem como. Por quê? Porque não existe ninguém igual. Porque nós somos singulares. Nós precisamos entender e conceber isso na nossa consciência. Depois, nós fomos criados também, o quê? Verdadeiros, num grau de verdade, né? Ou seja, né, porque a verdade em nós manifesta a nossa identidade, né? A nossa identidade como pessoa. Então nós vemos aí, né, bondade, beleza e verdade, essas três coisas. E aí, dentro dessas três coisas, numa busca universal do ser humano, nós temos aí coisas essenciais para a nossa vida. Numa busca universal, podemos dizer assim, mais genérica, esse desejo de bondade, né, essa busca por bondade da nossa vida, como ela tem a ver com a funcionalidade, ela está vinculada também à nossa vocação. Ou seja, né, aqui, no sentido universal, a vocação à santidade. Que essa vocação à santidade, ela está vinculada ao quê, né? À nossa própria vida, com todos os nossos dons, todas as nossas aptidões, para que a gente coloque a serviço essas aptidões, todos esses dons que Deus colocou em nós para o serviço do nosso próximo. Isso é vida de santidade, né? Quando nós nos tornamos um instrumento de edificação para os nossos irmãos, para a sociedade. E assim também, né? Daí que nós entendemos o verdadeiro sentido da nossa vida.
o verdadeiro sentido da nossa vida. E aí nós vamos vendo o quê, né? Aquilo que nós precisamos, né? O sentido, o caminho que nós precisamos seguir, né? E quando nós reconhecemos que nós precisamos seguir um caminho, é nesse momento que nós também, né, começamos a buscar esse caminho, até que uma hora nós temos um encontro pessoal com Deus, né, com Cristo, né? Depois, né, se nós olharmos bem, na nossa vida também, nós temos o quê? Um grande desejo de beleza, né? Esse desejo de beleza que ele precisa ser bem entendido, porque a beleza ela não pode se pautar pela moda, né? Pelos artistas, né? Ou pelos conceitos de beleza que vão trazendo para cada um de nós. Não, se a gente olhar desde a antiguidade, o ser humano ele tenta, o conceito de beleza ele está vinculado àquilo que é a reprodução da própria criação de Deus. Então nós vemos, né, desde a antiguidade, o ser humano ele tenta reproduzir, né, através das artes, por exemplo, né? Então o ser humano ele tenta reproduzir a criação de Deus. Na música, né, tenta reproduzir os sons da natureza, o mais próximo possível, né? Na pintura, né, reproduzir aquilo que é a perfeição, né, daquilo que são as formas. Então nós vemos isso acontecer em todos os âmbitos da arte, né? Então a beleza, ela justamente ela tem um conceito objetivo, né? Que tem a ver com o Criador, a singularidade que Deus colocou em cada coisa. Assim também a nossa vida. Nós somos belos, né? E é claro que nós precisamos entender esse conceito de beleza, né? Universal, que deveria ser um conceito né, de singularidade, de se perceber único e não querer desejar ser os outros, né? Desejar ser igual aos outros. E depois, né, aí também, né, a busca pela verdade, né, que também sempre foi uma coisa que sempre existiu desde a antiguidade, né? A busca, né, pela sabedoria. A própria religião, ela surge também através da busca pela verdade, porque o ser humano tentando entender de onde veio todas as coisas, ele começa começa ali a ter a sua experiência, né, religiosa, né, de se religar àquele de onde tudo surgiu, né? Então nós vemos aí, né, a própria religião, a filosofia, ela surge desse anseio do ser humano pela busca da verdade. E depois nós temos, né, aí propriamente aquelas buscas particulares da nossa vida, que são esses desejos, né, de plenitude. Como dizia, né, o desejo de bondade, de funcionalidade, de entender, né, para que eu sirvo nessa terra. Né? Porque senão vem aquele sentimento de inutilidade. Esse sentimento de inutilidade, ele ronda a muitos. Por que esse sentimento de inutilidade ele ronda a vida de muitos, né? Geralmente ronda a vida de muitos, por quê? Porque como as pessoas elas não querem ser aquilo para qual elas foram criadas, elas não querem reconhecer a sua própria, né, a sua própria funcionalidade, seus próprios dons, as suas próprias aptidões, então elas começam a querer ser os outros, querer fazer o que os outros fazem. E na sociedade que nós temos hoje em dia, né, que isso não há problema algum, mas quando as pessoas elas buscam uma profissão, por exemplo, elas buscam uma profissão não por aquilo que aquela profissão vai realizar na vida dela interior, de edificação na vida dela, que é uma realização, mas ela busca uma profissão unicamente para ter um salário bom no final do mês. E aí as pessoas elas adentram em certas profissões e não vivem bem aquilo, e quando não vivem bem, elas com certeza elas não vão trabalhar bem, e aí elas não vivem mais bem a sua funcionalidade. Por isso que muitos sentem esse sentimento de inutilidade, né? Também falando de vocação, de coisas, né? Mas também aqui nós temos a questão da vocação, né? A própria vocação, o chamado de Deus na nossa vida. Se a gente não se abre
a entender qual é a nossa funcionalidade na criação, a gente não vai realmente ser feliz nessa terra. Então, por isso que essas coisas elas estão dentro de nós e se manifestam, se movimentam dentro de nós, né? Se a gente não reconhecer a nossa singularidade, né, como busca particular, né, aquilo que é próprio meu, né? É claro que eu posso usar uma roupa que está na moda, eu não posso me arrastar pela moda, né? Até porque a gente precisa, né, aí ter esse cuidado, né, diante da nossa vida para que a gente não perca aquilo que é próprio nosso, né? Essa singularidade que todos nós temos, né? Nós não precisamos ser igual a ninguém, nós precisamos reconhecer aquilo que somos nós e depois, né, a verdade de nós mesmos, né, a nossa identidade, né? Porque se a gente começa a querer ser uma outra coisa, aí nós vamos perdendo o quê? Aquilo que está na essência da nossa natureza. Se nós fomos criados para uma função específica, se nós fomos criados, né, para uma posição específica, quando a gente quer deixar de ser essa função, de exercer essa função, de estar, né, nesse lugar específico, o que vai acontecer com a nossa vida é que a gente vai viver vazio, porque nós fomos criados e toda a nossa constituição, né, anímica, espiritual, corporal, ela está o que, né, para uma realização. E quando a gente quer uma realização que não tem a ver com a nossa alma, com o nosso espírito e com o nosso corpo, a gente nunca vai se ver realizado, porque sempre vai ter carências na nossa vida. E essas carências que nós não vamos conseguir suprir a necessidade delas. E esse é o cuidado que nós precisamos ter cada vez mais, né? Por isso que o Catecismo, no parágrafo 27, diz assim, né? O desejo de Deus está inscrito no coração do homem, já que o homem é criado por Deus e para Deus, e Deus não cessa de atrair o homem a si, e somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Veja, né? Nós desejamos isso, felicidade, verdade, né? Isso é notório na vida humana. Todos nós desejamos essas coisas, mas se a gente não corresponde o anseio do nosso coração, esse anseio onde nós vamos adentrando nesse caminho, né, de aprofundamento da nossa própria natureza, da nossa própria essência, nós não vamos encontrar justamente isso que nós buscamos, né? Que são esses atributos aí metafísicos, bondade, beleza, verdade, mas também, né, a justiça, a realização, a felicidade, todas essas coisas. Nós continuaremos ainda buscando coisas que, na verdade, vão alimentar certas realidades na nossa vida que não vão nos fazer bem e não vão nos levar a um caminho de plenitude. Esse é o grande cuidado que nós precisamos ter. Por isso que o Catecismo, ele continua ainda, né, falando algumas coisas que nos são caras e importantes, né? Diante disso, nós vemos lá, né, no parágrafo 29, e diz assim: mas esta união íntima e vital com Deus pode ser esquecida, ignorada e até rejeitada explicitamente pelo homem. Ou seja, né, quando o ser humano ele se fecha à vida reflexiva, ele se fecha à busca da verdade, da beleza, da bondade, quando ele se fecha, né, a realizar, né, ou responder esses anseios do mais profundo do seu interior, o que ele vai fazer? Ele vai se permitir ser movido por essas desordens. E aí o próprio ser humano ele pode inibir toda essa realidade no seu próprio interior. Por isso que o Catecismo ele traz essas coisas que vão nos levando, né, a uma reflexão cada vez mais aprofundada daquilo que o ser humano anseia no mais profundo do seu coração. E é interessante que aquilo que são os anseios, né, profundos, que a gente chama de lei natural,
que é expressa através dos 10 mandamentos, né? Nós vemos lá no livro do Êxodo, capítulo 20, e no livro de Deuteronômio, capítulo 5, mais à frente nós vamos meditar também sobre isso. Nós vemos ali, né? A lei natural, ela tem o que é essa expressão dos 10 mandamentos, né? Ou seja, né? Os 3 primeiros mandamentos relacionados a Deus, depois do 4º até o 8º relacionado à relação com o próximo, e os 2 últimos relacionado à relação com nós mesmos. E quando nós começamos a entender, né, aquilo que é a lei natural, que já está impressa no nosso próprio interior, aí sim nós vamos entendendo, né, aquilo que realmente é a vida do ser humano. E é nesse momento que nós começamos, veja, né, corresponder e responder às perguntas, às questões fundamentais da nossa vida, né? Porque o ser humano, ele deseja a Deus. Às vezes ele não sabe que esse desejo que ele tem é o desejo de Deus. Mas quanto mais ele vai buscando nas coisas passageiras nesse mundo, as coisas para se realizar, ele começa a perceber que nada disso pode realizar ele. E a única coisa que pode realizar e preencher aquilo que é o anseio mais profundo do coração do ser humano, o que pode realizar ele é sim a presença de Deus, né, na sua vida. Esse encontro, né, pessoal com Deus na sua vida. E é por isso que o catecismo ele diz, né, que o próprio ser humano ele pode esquecer, ignorar, ele pode rejeitar explicitamente, né? Ele pode negar explicitamente, rejeitar explicitamente isso nessa união divina, essa união íntima. Porque, né, pela busca de coisas, né, de outras coisas que realmente não vão levar para a plenitude. Por isso que no próprio texto sagrado, né, nós vemos ali algumas coisas, né, que são também interessantes, né? Principalmente, por exemplo, a regra de ouro, né, que Jesus Cristo fala lá no capítulo 7 do Evangelho de São Mateus, versículo 12. Veja lá, né? Isso aqui é próprio, né, daquilo que é a lei natural que está no nosso interior, gravada na nossa própria alma. Jesus diz lá, né, a regra de ouro, né, capítulo 7 do Evangelho de São Mateus, versículo 12. Tudo, portanto, quanto desejais que os outros vos façam, fazei-o vós também a eles. Isto é a lei e os profetas. Isso aqui é uma manifestação de um anseio. Porque veja só, né, o que Jesus Cristo fala. Né? Portanto, tudo que desejais, ou seja, né, tudo que você buscar para você, ou deseja alcançar para você, faça também ao seu próximo. Ou seja, né, isso aqui é a perfeição, né, da vida, né, de santidade. Né? É a perfeição da manifestação desses anseios profundos do nosso interior, onde aquilo que nós buscamos para nós, nós desejamos também para o nosso próximo. E isso é essencial e importante para a nossa vida. Né? Por quê? Porque essa é a grande regra de ouro, que a gente possa alcançar, né, essa união, né, com Deus. Né? E é claro, né, como dizia, nós precisamos justamente isso, né? Nós precisamos entender qual é o verdadeiro sentido da nossa vida. Qual é o verdadeiro sentido da nossa vida? Nós precisamos entender, né, qual é a nossa funcionalidade. Nós precisamos corresponder e responder isso. Por isso que nós precisamos nos abrir mais, né, à reflexão sobre a nossa própria vida. Porque na medida que a gente se abre a essa reflexão sobre a nossa vida, nós vamos respondendo aquilo que são as questões fundamentais que, às vezes, são fantasmas, né, que ficam rodeando a nossa consciência. Né? E ali as perguntas, né? Quem sou eu? De onde vir e para onde vou? Qual é o sentido da minha vida? Qual é o princípio de todas as coisas? Para que cada coisa existe? Qual é o sentido da existência? Todas essas são perguntas fundamentais, que de repente a gente nem faça, né, assim, faça essa reflexão. Mas essas perguntas, elas ficam
batendo no nosso interior, né, no nosso coração, na nossa alma, na nossa consciência, e ficam ali, né, nos martelando, nos questionando. E é por isso que muitas vezes nós adentramos nesse vazio existencial. Porque quando a gente não tem um sentido para a vida, a gente não tem motivação para alcançar algo. E é claro, né, quando a gente não tem motivação, nós não vamos sair do nosso lugar. Nós vamos fechar em nós mesmos e nós não vamos deixar com que esse anseio, né, aquilo que nós falávamos, essa sindérese, ela se manifeste no nosso interior para realmente nos inclinar e nos impulsionar para esta plenitude da nossa vida, né? Para que nós possamos buscar o bem supremo e resistir, evitar o mal. Mas nós só conseguiremos realmente buscar o bem e evitar o mal se a gente, né, buscar refletir sobre a nossa natureza, sobre aquilo que grita no nosso interior, sobre aquilo que nós ansiamos viver, como felicidade, como justiça, como verdade, né, como bondade. Se a gente aprender a responder essas coisas, aí sim nós começaremos a entender para que nós estamos nesta terra. É dessa forma que nós vamos, né, realmente correspondendo o chamado de Deus na nossa vida, né? Por isso que o catecismo ele vai dizer lá, né, lá no parágrafo 30, vai dizer assim, né, mas esta busca exige do homem todo o esforço de sua inteligência, retidão de sua vontade e um reto coração, e também o testemunho dos outros que o ensinam a procurar a Deus. Então veja aqui, né, nós temos aqui 4 coisas, né, importantes, né? Existe, né, todo esforço da inteligência para refletir sobre essas coisas, essa realidade. Precisamos de uma retidão de vontade, ou seja, né, nós precisamos, primeiro, é claro, né, refletir sobre o bem, para buscar o bem e evitar o mal. Uma retidão de vontade, né, ou seja, de inclinar a nossa vontade para realmente realizar aquilo que é o bem maior. Depois, um coração reto, porque dentro do nosso coração existem moções que não são tão boas, mas nós precisamos purificar essas moções e potencializar aquilo que são as boas moções do nosso coração, para que a gente possa ter uma retidão de coração, né? E também, né, nós precisamos do testemunho dos outros. Por isso que a vida de igreja ela é tão importante, a vida comunitária é tão importante, porque é na vida comunitária que nós temos essa experiência de reavivar a nossa fé, né? De reavivar a nossa fé, onde ali nós temos os testemunhos, nós temos os exemplos. É claro que ninguém é perfeito, teremos dificuldades também, mas uma vez que nós somos gratos por aquilo que os nossos irmãos nos fazem, né, de bem, quando eles caem, a gente não se revolta, mas a gente luta para trazer aquele irmão de volta, né? Porque a gente é grato, porque ele nos ajudou na nossa caminhada. E se a gente é grato por alguém ter nos ajudado na nossa caminhada, nós precisamos também lutar, né, para levantar esse irmão, né, para que ele não abandone a caminhada por causa da sua queda. E é isso que nós precisamos aprender a viver. Depois, no nosso próximo encontro, nós vamos falar de algumas coisas, né, que está aqui que fala, né, no parágrafo 29, né, dessas coisas que inibem a nossa busca de Deus, né, a nossa união íntima com Deus. Então nós vamos ficar para o próximo encontro para que assim a gente possa ir, né, meditando e cada vez mais entendendo, né? Por isso que nessa primeira parte aqui, né, do parágrafo 27, né, até o 30, aqui o catecismo ele nos fala, né, sobre esse desejo de Deus que todos nós temos, mas nós precisamos identificá-lo, né?
identificá-lo. Nós precisamos perceber que essas coisas, esses anseios que nós temos, nada mais é do que o anseio do próprio Deus, de eternidade, de plenitude, de realização, de felicidade. E nós só iremos suprir essa necessidade, saciar essa necessidade na medida em que nós realmente buscarmos a Deus. É aquilo que Jesus Cristo fala à samaritana no Evangelho de São João. E aqui a gente termina essa nossa reflexão. No capítulo 4 do Evangelho de São João, nós vemos lá, né, quando Jesus encontra a samaritana, ali Jesus ele vai dizer, né, a samaritana algo bem interessante, né? Se conhecesses o dom de Deus, ó, capítulo 4, versículo 10. Se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A mulher disse, Senhor, não tem sequer um balde e o poço é fundo. De onde tens essa água viva? Serás maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual bebeu ele mesmo, como também seus filhos e seus animais? Jesus respondeu, todo que beber desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu darei, nunca mais terá sede, porque a água que eu darei se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Essa é a nossa experiência cristã. É isso que nós precisamos aprender a viver para que nós possamos também aprender a transmitir para os nossos irmãos. Como nós não somos os melhores, mas nós temos o melhor para dar, que é Jesus Cristo, a água viva, né, que supre todos esses anseios da condição humana. Mas, para isso, nós precisamos realmente experimentar dessa água viva, para que assim nós possamos realmente testemunhar aquele que realmente mudou a nossa vida, aquele que nos mostrou o verdadeiro sentido da nossa vida e, é claro, né, nos dá essa grande realização no nosso coração.